Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, pessoal, ao nosso warm-up do Sankaton, né? O que é esse nosso evento? Nosso evento visa preparar para o Hackathon, que vai ocorrer agora esse fim de semana, sexta, sábado e domingo, aqui na USP. Vai ser aqui do lado, né, praticamente ali no CETEP, na biblioteca. E nós vamos ter, então, um hackathon baseado no desenvolvimento de aplicações com soluções, né, para a cidade de São Carlos, dentro da agenda da ONU, né, sobre sustentabilidade, segurança, todos os tipos de problemas, né, que a gente enfrenta hoje em dia, seja na cidade ou do ponto de vista social, econômico, né? Então, o Hackathon ele visa que vocês desenvolvam soluções interessantes. No caso, essa apresentação visa conhecer a plaquinha que nós temos, né, o kit da Dragon Board, que é uma placa da Qualcomm, que vai ser disponibilizado para uso, para desenvolvimento dessas aplicações durante o Hackathon, tá? Nós já temos as plaquinhas, já estão testadas, né? Hoje a gente estava fazendo já os últimos testes, e vão ter então um conjunto de 20 kits à disposição dos participantes do Hackathon, e que vão poder, além de ter essas plaquinhas, também eu vou apresentar alguns outros dispositivos, vão poder pensar suas aplicações, né, aplicações inteligentes de sistemas que possam ajudar no transporte, possam ajudar na área médica, possam ajudar em soluções para idosos, possam ajudar para várias coisas que possam melhorar a nossa vida, né? Então, o Hackathon ele visa isso, criar inovação, usando tecnologias, no caso, tecnologias voltadas principalmente para sistemas embarcados e de internet das coisas, né, IoT, e é onde a gente pretende, então, atuar. Então, a gente tem justamente as placas da Dragon Board, e vamos, então, programar e ver como que a gente usa elas. O warm-up tem esse objetivo de conhecer um pouco, para que não chegar no dia do Hackathon e ainda estar sem ter uma noção muito clara do que dá ou não para fazer com essas placas, né? Então, a gente vai trabalhar em cima da Dragon Board hoje, vendo o que ela nos oferece, né? E se preparar para o nosso Hackathon com o desenvolvimento dessas aplicações em cima desses kits, principalmente, né? O que é a tal da placa essa da Dragon Board? É uma plaquinha, vocês estão vendo aqui a foto dela, né? Eu trouxe aqui hoje algumas delas. Tá? Essa aqui é a placa da Dragon Board, é uma placa que lembra muito as placas de celulares, tá? Ela vem de fábrica com Android. Nós é que tiramos o Android, botamos Linux na maioria das placas, né? Se alguém quiser usar Android vai ter que reverter. A gente colocou Linux em todas elas, tá? Porque é mais fácil para a parte de programação e desenvolvimento de aplicações inovadoras trabalhar em cima de desenvolvimento para Linux, né? Vocês têm mais liberdade, vamos dizer, de fazer as aplicações. Então, nós temos 20 dessas plaquinhas que vão estar à disposição. Junto com a plaquinha, depois nós vamos ver, ela veio também com um stack, né, uma pilha, que eles chamam de mezanino, que você coloca em cima e pode adaptar alguns sensores para o uso da plaquinha, tá? E nós vamos ver depois que a gente consegue ligar essa plaquinha com outros dispositivos. Bom, a Dragon Board, talvez muita gente não tenha ouvido falar tanto assim, mesmo da Qualcomm, né? A Qualcomm é uma das maiores líderes de desenvolvimento de processadores, né? Ela faz o Snapdragon, que equipa boa parte dos celulares vendidos no mundo, mas não é uma empresa que tem aquele nome que nem Intel, né? Microsoft e tal. E a Dragon Board é uma Snapdragon, e é um modelo de plaquinha que equipa alguns celulares hoje em dia que estão sendo comercializados, tá? E a gente vai, então, tentar fazer uso justamente dessa placa. Bom, comparativamente, a gente sempre associa, mas tá, a Dragon Board 410C, que é a que a gente vai estar usando, qual é a comparação dela com os outros dispositivos, né? Afinal, a gente tem a Raspberry Pi 3, a gente tem a BeagleBone, agora tem um modelo novo da BeagleBone, tem um Arduino, tem as plaquinhas de IoT SP32, 8266, tem muita coisa no mercado.
Afinal, onde é que se encaixa tudo isso, né? Todas essas que estão projetadas aí são plaquinhas de desenvolvimento de sistemas embarcados e servem para fazer a internet das coisas. Tá? Então, realmente, todas elas são para esse tipo de aplicação. Só que tem uma diferença muito grande entre os diferentes tipos de soluções, né? O Arduino é um microcontrolador muito simples, não roda Linux, né? Originalmente não vem com Wi-Fi e tal. Mesmo a SP, que é uma plaquinha poderosa com Wi-Fi, ela não tem sistema operacional, não vai rodar aplicações, né? Você não vai conseguir ligar aqui uma webcam, né? Você não vai pegar a SP e ligar uma câmera nela. Tá? Isso vocês conseguem numa Raspberry Pi, numa BeagleBone ou numa Dragon Board. Então, quais são as características que a gente tem nessa nossa plaquinha, né? Primeiro, né, ela suporta, né, tanto o Android quanto o Linux. Tá? Ela veio de fábrica com o Android, a gente tirou o Android, justamente substituindo no firmware dela, fizemos um upgrade para rodar o Linux, que é o chamado Linaro. Vocês vão ouvir falar muito desse nome. Linaro é o sistema operacional da plaquinha Dragon Board 410. Tá? E ele roda uma versão que a gente chama de Alip, porque ele tem uma interface gráfica, que a gente já vai discutir um pouquinho sobre ela, que é uma interface mais light, né? Como é um processador também não é tão poderoso assim, mas ele roda muito bem com um sistema de janelas, com browser para internet, com tudo que a gente está acostumado a trabalhar numa aplicação desktop ou notebook. Tá? O processador é um quad-core ARM Cortex A53 com 1.2 GHz, suportando, né, a arquitetura de 32 e 64 bits. Tem 1 GB de memória, 8 GB de memória flash interna, que é onde fica o Linux. Tá? Então, dessa área, normalmente a gente vai ocupar uns 3, 4 GB do sistema operacional e sobra para a gente mais uns 3, 4 GB para desenvolvimento de aplicações. Tá? Mas se alguém quiser, ela tem também cartão microSD. No dia do Hackathon, pode trazer seu cartão SD. Se alguém for fazer uma aplicação de banco de dados, alguma coisa maior, pode ter uma expansão usando no cartão SD. Tá? A plaquinha que a gente tem, ela é essa aqui, tá? Ela vem sem o cartão, vem só o socket do cartão SD, mas ela tem esses 8 GB interno, onde está o sistema operacional e a área de usuário, e o sistema Linux rodando aqui. Tá? Bom, ela tem um processador gráfico, como todo celular, né, se usa muito para ver vídeo, para poder ter imagens, etc. Então ela tem um processador, que é um processador muito bom, o Adreno, tá? Uma GPU que consegue processar muito bem a parte gráfica, suportando vídeo em 1080p, mais que 1024. Inclusive isso é uma das coisas que a gente teve alguns probleminhas, porque não é todo monitor de vídeo que suporta 1080p. E aí, então, se você pega um monitor mais antigo, ele já nem consegue visualizar a parte gráfica. Né? Então, a gente tem monitores específicos para isso. Tá? Mas também não é nada tão difícil de ser configurado. Ela tem, em termos de interfaces, ela tem um HDMI, tá? Assim como tem na Raspberry Pi. Né? Quem não conhece a Raspberry Pi é essa aqui. Tá? Então, ela é, vamos dizer, a concorrente direta da nossa placa. Tá? Então, essa é a Raspberry Pi. O tamanho é mais ou menos o mesmo. A Raspberry Pi é um pouquinho mais volumosa, né? Mas ela também tem a mesma coisa. Ela tem um HDMI, ela tem entradas USB, que a gente também vai ter. Tem uma capacidade de trabalhar com um cartãozinho SD, que está escondido aqui atrás, tem um cartão SD. Então, ela faz mais ou menos a mesma coisa que a Dragon Board. Tá? Nós vamos ter duas USB 2.0, um cartão SD e conectores digitais, né, de UART, comunicação serial, SPI, I2S, I2C, GPIO, 12 entradas de General Purpose I/O digital. Tem uma fonte bem parruda, né, uma fonte bastante poderosa para alimentar todos os circuitos, né, e ela pode ser feita compatível com o Arduino usando o que a gente chama de mezanino. O mezanino vai ter uma série de pinos de I/O analógico para poder justamente fazer, né, digital e analógico, para poder conectar um LEDzinho, que nem está aqui. Esse carinha ali que tem um tubinho, na verdade é um sensor de luz, que eu botei o tubinho depois para proteger um pouquinho mais a luz que entra. Sensor de temperatura. Então o mezanino é um kit que vem, e todas as plaquinhas que vão estar disponíveis, ele vem numa caixinha cheia de sensores e que vão estar à disposição
para serem usados no hackathon, certo? Então, em resumo, essa é a nossa placa. Vocês enxergam duas USBs, uma micro USB, mas ela é usada para manutenção, tá? Essa micro USB é para quando a gente mexe no firmware, basicamente. O HDMI, o slot do cartão micro USB, o GPIO, fonte de alimentação, e depois os processadores e ainda as antenas integradas, porque ele tem Wi-Fi e Bluetooth, né? Tudo isso integrado na placa. E é uma plaquinha, então, alimentada, 12 volts, 2 amperes, é uma bela plaquinha aí, que suporta várias conexões externas. Informações vocês encontram no site do próprio fabricante, tá? Então, se alguém quiser mais informações, tem lá no site da Qualcomm, ou no site do Embarcados, ou ainda depois nós vamos ver que ela é fabricada por uma empresa chamada 96 Boards, 96 Boards. Tá? Que é a empresa que fabrica ela e que traz muita informação, porque, obviamente, o chip é da Snapdragon, né, é da Qualcomm, mas a plaquinha é fabricada por uma empresa que revende depois e que monta toda essa integração aí, que é chamada 96 Boards. Tá? Onde que eu tenho a Snapdragon? Bom, essa aqui que nós estamos usando, que é a 410, essa que eu estou mostrando aí para vocês, ela está presente, por exemplo, no HTC Deluxe, né, no Design 510, no Blue, no LG Lancet, alguns eu não sei se são vendidos aqui no Brasil, Kyocera, mas certamente todo mundo já ouviu falar no Moto G, né, e no Moto G Play. Dentro do Moto G e Moto G Play vocês encontram exatamente a 410C, ok? Não são top de linha, tá? Não é esses processadores, obviamente, que o Moto G, né, o ZTE e tal, não são os top de linha. Mas, se eu falar para vocês que existe a versão 845, que nós estamos usando o 410 Snapdragon, né? Se a gente pular para o topo de linha dessa família do Snapdragon, nós estamos falando em celulares modestos como o Samsung Galaxy S9. E aí você tem uma noção de mercado, de potência, e por que é uma placa respeitada? Porque com ela a gente faz realmente um bom processamento, mesmo o Moto G, não vou falar mal do Motorola, né, mas ele tem uma boa capacidade razoável para a linha dele, e a mesma coisa vai acontecer se vocês forem para as linhas superiores. Tá? Então, realmente, o processador Snapdragon é um processador poderoso. E aí vem sempre a pergunta, mas vamos comparar com a Raspberry Pi 3, tá? 3, pelo amor de Deus. Né? A Raspberry Pi 2 realmente está fora do jogo, não dá nem para considerar uma plaquinha muito sofisticada. Mas a 3 ela tem uma boa capacidade, tem uma CPU quad-core, Cortex A53, 1.2, um processador de vídeo bom para fazer vídeo e imagens, 1 GB de memória interna. Opa, parece que eu estou lendo a descrição da Qualcomm Dragon Board. Realmente, é muito parecido. Tá? Porém, ela tem algumas diferenças. Ela tem wireless, ela tem Bluetooth, Low Energy, BLE, porém ela tem um conector gigante aqui, que é o conector da Ethernet por cabo. Tá? Nós não temos conector de cabo na Dragon Board. Tá? É só Wi-Fi. Então a primeira briga no hackathon é, se eu não conectar no Wi-Fi, ferrou meu dia. Essa já é a primeira dica. Por quê? Porque sem internet você não faz nada, você não traz pacote, você não instala software, você não faz nada. Então a primeira coisa que tem que fazer é realmente, talvez seja uma diferença, eu confesso que eu gosto de ter uma conexão por cabo, porque não tem aqueles problemas de rede e tal, mas não tem problema, gente, eu estou com ela rodando aqui, tá? Então, só para satisfazer a curiosidade de vocês, essa tela azul, que eu espero não fique azul por muito tempo, isso aqui é uma Dragon Board rodando. Tá? Então, vocês estão vendo aqui a tela da Dragon Board, isso aqui é um Shell Linux. Tá? Eu espero que todo mundo saiba o que é um Shell Linux. Então, nós temos aí os arquivos. Eu estou, ao mesmo tempo, com um browser que é um Chrome, que está aberto e funcionando. Tudo isso está rodando nessa plaquinha, tá? Eu não vou levantar ela aqui porque está toda com os fios, né? Mas ela está ligada no teclado, no mouse, pela USB. Tem um hubzinho USB, porque eu liguei um monte de parafernália junto, tudo pela USB. Tem uma saída HDMI, que é o que está dando sinal para o projetor. Tá? E a gente pode usar, então, ela como um computador normal, vamos dizer assim.
do estilo do que se faz muito com a Raspberry. Tá? Mas nós vamos ver que ela tem suas propriedades próprias. Né? Então vamos voltar ali para a nossa comparação. Primeiro, tá? A Raspberry Pi ela é obviamente concorrente, mas tem conexão com internet via cabo, tem 4 USBs, que é uma vantagem. Então eu hoje sou obrigado a usar o meu hubzinho, todo mundo vai ter à disposição um hubzinho, tá? O pessoal da Qualcomm foi generoso, forneceu 20 placas, 20 kits desse que a gente chama que é o Link Sprite, que é o adaptador para ser compatível Arduino, e 20 hubs USBs, porque é necessário. Tá? Então isso tudo vai estar à disposição para nós lá no Hackathon. Então, apesar de ter pouca USB, você compensa com hub, mas tem o mesmo HDMI, a fonte dela é muito melhor que a fonte da Pi, que é um dos piores problemas que existe na Pi, é a fonte, tanto que a última versão da Pi tenta corrigir isso, tá? Botar algumas alternativas, inclusive de energia pelo adaptador da internet, mas ele é muito similar, tá? Muito similar. Bom, olhando então a Pi mais de perto, né? Então tem várias possibilidades aí. Comparando as duas, lado a lado, tamanho praticamente igual. Óbvio, essa aqui é mais um cartãozinho mais fininho, então ela tem chance de ser, né, embarcada mais facilmente, mas você pode também fazer nos seus próprios chips e placas de circuitos. Mas ela é mais fininha, só que, apesar da especificação dizer que as duas usam o mesmo processador praticamente, que é um ARM A53 nas duas, as duas rodando a 1.2 GHz, as duas com 1 GB de memória RAM, as diferenças começam. Primeiro, a Raspberry precisa do cartão SD, senão não funciona. No nosso caso, a gente tem uma memória flash interna. Tá? E, comparando as duas, aí que começa a diferença. Se eu for, por exemplo, pegar alguns benchmarks, tá? Então esse benchmark ele mostra o quê? Compara a execução de vários tipos de programas. A barrinha significa o quê? O tempo de CPU, ou seja, quanto menor a barrinha, menos tempo. Quanto maior, pior. Então não precisa nem dizer o tempo da Dragon e o tempo da Raspberry Pi. O tempo da Dragon e da Raspberry Pi. Vocês veem que ela ganha em tudo. Tá? É o mesmo processador? Sim. É a mesma velocidade, megahertz? Sim. Mas tem diferenças. Tá? E aí o benchmark prova isso. Tá? Então ela é superior em termos de performance, com a vantagem que já existe a Dragon Board mais nova, que aí sim, é um foguete perto da Raspberry Pi, e não existe nada comparável, vamos dizer, em termos de Pi. Né? Eu não vou também dizer que a Pi não seja muito boa, tá? Porque eu gosto muito de trabalhar com a Raspberry Pi, é mais barata, sim, tem mais USB, sim, tem a entrada da internet, sim, tá? Tem algumas características, e ela tem talvez um pouquinho mais de compatibilidade no Linux, porque roda o Ubuntu normal, e não o Linaro.